A Tainara é gerente de atendimento em uma agência de marketing digital. Durante a pandemia, todo mundo da empresa passou a trabalhar em casa. A ideia deu certo e apresentou resultados positivos. E na agência, a rotina, a partir de agora, é essa: todo mundo em home office, mesmo que a pandemia acabe. Foi extremamente positivo, assim, não era algo que a gente esperava ter um resultado tão positivo na nossa equipe, mas a gente conseguiu avaliar esse resultado positivo. Essas mudanças agradaram muita gente. Os funcionários se sentem mais tranquilos em casa, evitam maior circulação de veículos no trânsito, além de causar menor aglomeração no transporte público. Antes da pandemia, eles levavam um tempo grande para chegar até o escritório, então, com essa nova modalidade, eles economizaram esse prazo. Então, por exemplo, às vezes a gente tinha funcionário que gastava de 1 hora a 1 hora e meia para chegar até o nosso escritório. Hoje eles tiveram a economia de tempo de 3 horas, né? Levando em consideração o prazo de ida e até chegada. Tudo parece que foi de fato modificado por causa de um vírus, mas assim que a pandemia passar, nossa vida vai mudar ainda mais, principalmente em relação ao trabalho. Para este especialista, o futuro chegou mais cedo por causa do surto da Covid-19 no planeta. Alguns funcionários têm sido ouvidos em relação à vontade, ao interesse de voltar à empresa presencialmente. E alguns números têm mostrado que cerca de 70% das empresas já demonstram um forte interesse em manter funcionários em home office pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, o que mostra também que alguns hábitos já foram incorporados e as empresas perceberam que aquilo que a gente fazia antes pode ser diferente. Essas transformações parecem ser bem positivas para algumas pessoas, mas para outras a Covid-19 só piorou as relações com o trabalho. É a opinião do Davidson, que trabalha como entregador. Segundo ele, a pandemia até gerou mais oportunidades, mas as condições de trabalho oferecidas estão longe de serem atrativas. Eu comecei a trabalhar num aplicativo de entrega. No começo foi bom, não tinha muitos motoboys, surgiram várias entregas a mais para poder fazer. Ficou muito ruim por causa da gasolina, R$6, uma coisa, né? Os custos são nós mesmos que cobrimos, né? Gasolina, relação, troca de óleo, manutenção em geral da moto, somos nós mesmos que fazemos. É assim, então o aplicativo teve sua fase boa, mas agora não é mais eficiente. As cidades estão mudando e a população sente na pele todas essas transformações que modificam o trânsito, o nosso dia a dia e o nosso trabalho. Mas o problema disso é os efeitos na vida do trabalhador. E será que o brasileiro está pronto para todas essas modificações? Para o Frederico, o problema está no tipo de atividade exercida pela pessoa. Segundo ele, algumas profissões vão sofrer mais com as mudanças de comportamento e de trabalho das pessoas. Trabalhadores sem algum tipo de especialização irão receber uma carga maior de demandas. Profissionais com baixa escolaridade têm sofrido mais esses impactos. Então, a tendência é que profissões ou funções que exigem menor capacidade cognitiva e mais força física, essas profissões que também estão muito ligadas ao contato físico com outras pessoas, elas tendem a perder força nos próximos meses, né? Ou seja, nesse pós-pandemia, a gente pode ter essas profissões sofrendo muito mais. No Brasil, parece que ter direitos é sinônimo de pecado. Nós, às vezes, nos deparamos com pessoas que dizem o seguinte: nós temos muitos direitos no Brasil. E que tenhamos muitos e muitos e muitos e muitos mais. Porque as grandes sociedades, os países mais desenvolvidos são feitos sobre direitos. São calcados sobre muitos direitos para todos os integrantes da sua sociedade, inclusive e especialmente para a classe trabalhadora. E o Davidson sabe muito bem o que não é ser respeitado quando o assunto é trabalhar via aplicativos. Agora a ideia do motoboy é deixar o Brasil em busca de uma vida mais digna no exterior. Eu pretendo ir embora do país. Assim, meus planos atual é realmente sair, porque o país não te dá uma segurança, não te dá uma... Essas empresas de hoje, deliveries, não tem um convênio, você não é fixo, você não trabalha para a empresa, você presta um serviço para eles sem garantia nenhuma. Então, assim, é isso que ficamos meio que preocupados, né, em relação a isso.